Glórias a Deus, aleluia. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Espero que esteja bem com você, com a sua família, com a tua casa. Nós estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Esse domingo especial, onde nós, não de forma presencial, mas certamente, o Senhor está contigo onde quer que você esteja. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa livrar-lo de todo este mal que estamos enfrentando neste momento. Que o Senhor, possa nos abençoar em nome de Jesus. Meus amados, Deus ele está trabalhando, mesmo que a impressão que temos é que o mundo parou. O mundo parou, ninguém faz nada, ninguém passeia, ninguém compra, ninguém trabalha. Não, está tudo fechado, mas Deus ele continua agindo. Deus ele não dorme. Deus ele continua operando sobre cada vida. E precisamos estar atentos. Precisamos sempre buscar o Senhor com todo o nosso coração. E nós precisamos, então, entender que o mundo que nós vivemos, esse mundo mau, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, é um mundo que traz dor, que traz dificuldades. E como nós estamos inseridos nele, se nós não estivermos convictos, se nós não estivermos cientes daquilo que nós estamos fazendo para o Senhor, nós vamos então ter a nossa mente contaminada por tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso eu disse em alguns vídeos, se você não quer ver a questão das mortes, não assista a televisão. Porque existem canais de comunicação aí que só falam de mortes. Se você quer ver vida, leia a palavra de Deus. Ouça uma canção, ouça um louvor. Então, depende muito de como você tem a percepção das coisas. E a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação do nosso entendimento. Por que nós temos que transformar esse mundo, não nos conformar? Pela renovação do nosso entendimento, da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então guarda aí, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que não nos conformar com este mundo, não andar como o mundo pensa, não fazer aquilo que todo mundo faz, mas renovar o meu entendimento para que eu possa experimentar as coisas boas de Deus. E se eu e você que fomos resgatados pelo Senhor, que vivíamos lá nas trevas, que vivíamos lá, escravos de Satanás, fomos tirados de lá. Hoje nós temos o entendimento de que nós precisamos estar longe de tudo aquilo que nos atrai para o pecado. Então, precisamos estar cada dia dependendo desse Deus, para que o nosso entendimento estejam alinhados com o entendimento de Deus. Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Então, esse inconformismo com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós ouvimos, ele tem que estar no nosso coração. E eu, de alguma forma, eu preciso levar a Deus em forma de oração, em forma de intercessão,
E eu preciso então me colocar à disposição do Senhor para que eu possa ser um vaso de bênção, para que eu possa ser um instrumento, para que outras pessoas também possam conseguir, através do nosso Deus, serem libertos desses pensamentos mundanos. Então a palavra do Senhor diz: não vos conformeis com esse mundo. Aquele que se conforma com esse mundo não entendeu a palavra de Deus. Então, eu e você como igreja do Senhor, como membros desse corpo, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos então ter a nossa mente ali direcionada pelo Espírito Santo, para que nós possamos fazer aquilo que é desejo do Senhor. Então nós sabemos que Deus a todo momento Ele fala ao nosso coração, e da mesma forma que nós precisamos renovar a nossa mente, há uma resistência natural, que nós éramos carnais e hoje nós somos espirituais, ou inclinamos para o Espírito, ou buscamos algo relacionado ao Espírito. Então essa batalha, esse confronto entre a carne e o Espírito, ele acontece todo momento na nossa vida. E nós precisamos então deixar cada vez mais que essa resistência fique de lado, para que nós possamos entender aquilo que Deus deseja da nossa vida. A palavra do Senhor diz aqui mesmo no Romanos capítulo 12, que nós somos membros de um corpo. E nem todos os membros têm a mesma operação, têm a mesma finalidade. Então Deus vai levantar cada um para uma finalidade. E quando nós estivermos lá na igreja, estou falando lá na igreja nacional Yahvé Shammai, igreja física, onde nós estivermos lá reunidos como um corpo, aí sim corpo espiritual, buscando algo para fazer, para que o nome do Senhor seja engrandecido, nós vamos precisar ter essa consciência de que cada um temos uma função específica, para que então nós possamos fazer o melhor. Só que esse chamado em que Deus ele vai fazer no meu coração e no seu coração, e essa resposta que eu e você precisamos dar ao Senhor, há uma resistência natural. Há uma resistência onde eu e você nós precisamos então identificá-la para que nós possamos superar, nos sujeitar a Deus. Deixar a nossa carne de lado, para que nós possamos então fazer a vontade de Deus. Não vos conformar com este mundo. Para que você possa não se conformar com este mundo e renovar o vosso entendimento, você precisa buscar a Deus. Ninguém fica inconformado com aquilo que está vendo se não tem a sabedoria do Senhor, se não tem a direção de Deus. Então, fique atento. Fique atento. Seja vigilante. Não negocie a sua fé. Fortaleça a sua oração. Busque o Senhor em todo o tempo. Tenha um relacionamento íntimo e sincero com Deus. Se aproxime do Senhor. Se aproxime de Deus. Leia a palavra do Senhor. Confie nele. Lance diante do Senhor as suas petições. Deixe que Ele te fortaleça. Então, em todo momento nós precisamos estar atentos, porque o diabo, o nosso inimigo, ele é astuto.
e ele anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar. Então, por isso, eu e você, nós precisamos ter o nosso entendimento renovado no Senhor. Por isso, nós precisamos, então, depender desse Deus a todo momento. E quando Deus nos chamar, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos ali e obedecer. A palavra de Deus diz que houve um tempo em que o clamor de um povo subiu ao Senhor. O povo hebreu ele estava cativo no Egito há mais de 400 anos. E aquele clamor então subiu diante do Senhor e o Senhor os ouviu. E ali então Deus ele tinha um plano para que aquele povo fosse liberto. E naquele plano um homem seria envolvido, Moisés. Nós não vamos entrar aqui no detalhe da vida de Moisés, mas você pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 2, desde o seu nascimento, que ele foi criado entre a família de Faraó, foi poupado, que ele foi escondido, né, pela sua família, nos tempos de perseguição, e ali então ele cresceu, né, como um daqueles que estavam ali junto com o Faraó. A filha de Faraó, né, o tomou do rio. Então, e depois temos um episódio onde ele foge do Egito e vai para o deserto. E aí ele vai para lá na terra de Midian, e lá ele fica por muitos anos, até que Deus o levanta e Deus vem falar com Moisés na sarça ardente, naquela passagem que todos nós conhecemos, onde a sarça cheia de glória do Senhor, em chamas ali, sem se consumir, e a voz de Deus falando com Moisés. Veja a posição de Moisés. Ele estava lá, tranquilo, já tinha ali a sua situação tranquilizada, anos tinham se passado, já tinha família, já tinha filhos, estava ali apacentando o rebanho de seu sogro Jetro. Então ele estava ali, e aí o Senhor vem e o chama para algo maior. Como eu disse, há uma resistência da nossa parte quando Deus ele vem e fala conosco. A palavra de Deus diz lá no livro de Êxodo, capítulo 3, que quando então Moisés teve esse encontro com o Senhor, Moisés então, de alguma forma, começou a colocar diante de Deus alguns questionamentos. Mas o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Então Deus diz, né, se revelando a Moisés, eu sou o que sou. Isso você dirá, né, aos filhos de Israel. Deus então começa a relatar uma série de atos que ele faria através de Moisés, uma série de maravilhas que o Senhor faria através da vida de Moisés, porque Deus ele estender a mão para livrar aquele povo do Egito. Mas veja aí que Moisés, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo temendo e tremendo diante do Senhor, havia uma resistência dentro dele, então, que ele, de alguma forma, parecia que ele não queria fazer aquela vontade de Deus. E nós precisamos, então, deixar que a voz do Senhor fale ao nosso coração e que essas resistências fiquem de lado. Eu e você também recebemos a palavra do Senhor. E guardada a devida proporção aqui, Moisés foi levantado para libertar um povo. Mas a palavra do Senhor, quando veio para você, para um determinado fim, era algo também importante,
para aquilo que Deus desejava. Quando o Senhor falou ao meu coração, tenho certeza que era algo importante para aquilo que o Senhor desejava. Então nós precisamos deixar que a resistência fique do lado. E ali Moisés, ele começa a questionar o Senhor, ele começa a dizer: Senhor, mas olha, eles não vão crer na minha palavra, eles não vão acreditar que o Senhor falou comigo. Então Deus novamente começa a falar com Moisés: olha, Moisés, eu vou fazer sinais através da sua vida, né? E ali Moisés então novamente diz ao Senhor que ele não era eloquente, porque ele era pesado de boca. E Deus então novamente mostra que ele era Deus, que ele era aquele que faria, né, o impossível através de Moisés. Que Deus então, ele o que? Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então Deus estava falando: olha, Moisés, vai que eu serei contigo. Sabe aquela palavra que você recebe de Deus e você não vai? Você começa a questionar a Deus. Você começa então a resistir ao Senhor. Meu irmão, Deus disse assim a Moisés: vai, pois, agora e eu serei com a tua boca. Te ensinarei o que hás de falar. Então, quando você receber algo de Deus, vai no nome do Senhor. Quando você receber algo de Deus, faça no nome de Jesus. Abra a sua boca. Deixe que o Senhor te ensine. Deixe que o Senhor fale através da sua boca. Seja um vaso na presença de Deus. Seja um canal de bênção na presença do Senhor. Mas eu e você, nós precisamos deixar de ser resistentes ao Senhor. Precisamos saber que o Senhor, Ele age através das nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que nos ensinaria, o Espírito Santo é aquele que nos consolaria. E a palavra de Deus diz que Ele vai estar conosco, que Ele está em nós. Então nós não estamos sós. Quando nós fazemos a obra, nós fazemos no nome do Senhor. Quando nós então recebemos algo de Deus e nós fazemos aquilo para que o nome do Senhor seja glorificado, certamente o Senhor nos capacita de tal forma que nós vamos ver as pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma, é o Espírito Santo que convence. Então não fique preocupado naquilo que você for falar. Será que eu preciso falar muito? Será que eu preciso falar pouco? Meu irmão, tenha sua mente renovada. Experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Apenas vá e faça aquilo que o Senhor está pedindo. Que nós possamos, como membros, como corpo, como igreja do Senhor, nós possamos realmente fazer aquilo que o Senhor está pedindo. E cada um naquilo que é determinado, na medida da fé que foi colocado sobre cada um, você vai ter a consciência daquilo que é necessário fazer. E você vai fazer o melhor. Então nós, como membros uns dos outros, um corpo fortalecido, nós vamos ver o nome do Senhor engrandecido na nossa vida. E nós devemos fazer isso não para que o nome da Igreja Nacional Yahvé seja engrandecido, não. Mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós somos o corpo. Amém? O cabeça é Cristo. Cabeça. Nós precisamos andar na direção do Senhor Jesus na nossa vida. Então ali Moisés questionando o Senhor e Deus então demonstrando o que faria através da vida dele.
Então aquele questionador, aquele que talvez estava com dúvida sobre o seu chamado, ali sendo repreendido pelo Deus Todo-Poderoso, ele foi. Nós vamos ser exortados também. Eu disse que não seja resistente, mas haverá resistência. E Deus ele vai exortar a nossa vida. Palavras duras vão vir. Para que eu e você possamos aprender. Vamos ser provados em Deus. Vamos. Porque Deus ele deseja que nós façamos aquilo que é agradável a Ele. Se nós corremos aí um pouco a mais, não queria estender muito, mas o capítulo 32 de Êxodo aí mostra uma passagem onde Moisés subiu ao Monte Sinai falar com Deus e o povo que ficou, simplesmente eles fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. E ali o Senhor ficou muito irado. E sabe qual era a vontade de Deus? Deixa que o meu furor se acenda contra eles, no versículo 10, e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deus falou isso para Moisés. Olha, Moisés, eu vou destruir tudo. Mas sabe aquele homem resistente, que não estava entendendo o que Deus estava falando? Aquele já entendia. Aquele já estava com o seu entendimento ali renovado. Aquele já sabia que ele tinha experimentado qual era a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Então ele ali estava sendo provado pelo Senhor. Então Moisés disse: Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo e por que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque não hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Israel, aos quais por ti mesmo tem jurado, e lhe dissesse: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda essa terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Então Moisés ele foi provado pelo Senhor. Mas aquele homem resistente, ele aprendeu a amar a Deus acima de todas as coisas. Ele não queria honra para ele. Ele não queria um povo para ele. Mas ele queria honra ao Senhor. Então quando nós deixarmos que a nossa resistência fique de lado, e nós tivermos a nossa mente renovada, não nos conformar com este mundo, e experimentarmos com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida, e para aqueles que nós desejamos o bem, para aqueles que são os necessitados, quando nós então tivermos essa convicção, nós vamos ter o mesmo sentimento que Moisés teve aquele dia. Senhor, não faz isso. Tudo para a glória do Senhor. Eles vão falar mal do seu nome. Senhor, e a promessa a Abraão, Isaque, Israel? Não, Deus, honra o teu nome. Seu nome seja exaltado, seu nome seja engrandecido. Aleluia. Que nós possamos, como igreja, como membros uns dos outros, sermos fortalecidos numa só fé, numa só voz, e engrandecermos esse Deus. A honra, a glória seja do Senhor. Amém? Porque nem aquele que planta, nem aquele que rega são alguma coisa, mas Deus que dá crescimento. Então, alguém pode plantar, alguém pode regar. Eu posso plantar, você pode regar, eu posso plantar,
outro pode regar, mas Deus é aquele que dá crescimento. Então a Ele seja a glória, a Ele seja a honra. Nós somos instrumentos dEle. Então que você possa ter a sua mente renovada, que você possa aguardar no Senhor e que você possa então buscar em Deus aí. Deixa Ele falar contigo. E quando nós estivermos juntos, cada um vai ser usado para aquilo que se destina. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe o seu domingo, finalzinho de domingo. Deus te abençoe a sua semana. Que Deus guarde a sua vida, guarde a tua família. Cubra com o teu sangue, Senhor, as nossas vidas. Em nome de Jesus. Grande abraço. Fica na paz do Senhor. Amém, Jesus.